Centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas desde o fim de maio e ao longo de junho e julho de 2021 para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Seu projeto de extermínio, que já custou mais de 500 mil de vidas, tinha como pretexto salvar a economia, jogando assim pessoas no trabalho, nas escolas, no transporte lotado para se contaminarem com a Covid-19. Ao mesmo tempo, indígenas de todo o território ocupado pelo Estado brasileiro se levantam em Brasília para resistir ao projeto de lei que entrega suas terras à grilagem e à exploração. Os protestos tomaram a maioria das capitais e centenas de outras cidades. Alguns foram mais combativos, com barricadas, pichações, ataques à propriedade. Aos poucos, a raiva e a revolta por todas as mortes evitáveis e pela miséria e pela violência que se aprofundam vão tomando espaço. Enquanto isso, movimentos sociais e partidos de esquerda propagam a perigosa ideia de que somente as eleições de 2022 podem nos livrar de Bolsonaro e seu governo. Já outras pessoas aguardam os resultados da CPI da Covid-19, que apura omissões na compra de vacina e a promoção de políticas de contágio e remédios ineficazes. Mas não podemos esperar que as instituições funcionem a nosso favor. Donald Trump, por exemplo, saiu ileso de 2 processos de impeachment nos Estados Unidos, tendo a maioria dos votos do parlamento, mesmo após cometer crimes explícitos e bem documentados. Durante as investigações de crimes eleitorais em 2019 e o primeiro processo de impeachment de Trump, muitas pessoas deixaram as ruas para esperar que as autoridades resolvessem o problema. Só após o assassinato de George Floyd pela polícia em maio de 2020 que as ruas tornaram a ser o principal palco da ação popular. Figuras proeminentes do Partido Democrata acusaram os movimentos insurgentes da rebelião por George Floyd de criarem a imagem do inimigo interno perfeita para que Trump apresentasse sua reeleição como solução para o caos político e pela crise sanitária, ambos instaurados por sua própria gestão. Mas grande parte da população se identificava com os protestos combativos contra a violência e o racismo policial. Como resultado, a popularidade de Trump despencou. Sem a revolta popular desmoralizando o governo, muitos ainda apoiariam um segundo mandato de Donald Trump, mesmo após sua gestão catastrófica durante a pandemia e a tentativa de invasão do Capitólio por apoiadores. De forma quase idêntica, Jair Bolsonaro já contesta as eleições de 2022 e está há tempos aparelhando as instituições de governo com militares em altos cargos, comprando o apoio das polícias militares com prestígio, impunidade e crédito para a compra de imóveis, além de armar os cidadãos alinhados à sua ideologia patriarcal e autoritária. Carreatas e desfiles de motocicletas tentam mostrar sua base de apoio que ameaça qualquer oposição. Nesse cenário, esperar por eleições ou que as instituições funcionem para retirar o presidente é arriscar mais 500 mil mortes na pandemia e mais violência nas ruas em 2022. É preciso barrar o fascismo desde agora. Para resistir a seu projeto, será preciso desmobilizar suas bases nas ruas, destruir ainda mais a sua imagem. É preciso isolá-lo, expor e dividir seus apoiadores para enfraquecê-lo, e não apenas esperar pelas próximas eleições. Quando movimentos daqui no Brasil dizem se inspirar na radicalidade das lutas recentes na Colômbia, nos Estados Unidos e no Chile, mesmo que para arrancar vitórias pontuais, devemos lembrar que para isso é preciso respeitar e promover a diversidade de ações nas ruas e de cada organização. Não devemos criminalizar ou tentar disputar legitimidade reproduzindo o que diz a lei burguesa. Nem todas as pessoas na rua são parte de uma organização formal e nem precisam ser para se juntar aos protestos. Nem toda forma de ação é prevista e organizada pelos movimentos sociais, e nem por isso deixam de ser uma expressão legítima da revolta. Em vez de questionar a organização ou a legitimidade por trás das ações das pessoas e grupos dispostos a atacar a propriedade e se defender das autoridades nas ruas, devemos nos perguntar como apoiar e como oferecer ferramentas para que essa revolta se torne uma força revolucionária, ainda mais perigosa para essa ordem social assassina. Atitudes como a de integrantes do MTST em São Paulo no dia 19 de junho, atacando fisicamente e criminalizando um bloco autônomo de luta que incluía povos indígenas, ou mesmo a de membros do PCB no dia 24 de julho, expulsando do ato e agredindo pessoas transexuais e sem teto, apenas mostra uma faceta autoritária e centralizadora de parte da esquerda que aceita a revolta apenas se puder controlá-la de fora, para se beneficiar dela nas urnas. Quando parte dos movimentos sociais urbanos se destaca por desfazer e atacar quem erra em barricadas ou organiza a autodefesa, se distanciando desses para favorecer a repressão, as lutas indígenas provam que ações diretas combativas e a solidariedade entre os diversos povos e movimentos são parte fundamental da luta contra um governo e um Estado genocida.
Combater e desarticular o fascismo envolve impedir seus eventos de acontecerem, bloquear suas marchas e carreatas para que não ocupem as ruas, para que não recrutem novos membros, desmantelar suas estratégias de comunicação e difusão de suas ideologias e mentiras. Historicamente, movimentos fascistas como o integralismo foram barrados pela ação direta, muitas vezes violenta, como no episódio que ficou conhecido como a Batalha da Praça da Sé ou a Revoada das Galinhas Verdes, em 1934. Recentemente, coletivos, torcidas organizadas antifascistas tiveram sucesso em enfrentar manifestações bloqueando carreatas bolsonaristas em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo ao longo de 2020. Quanto aos perigos das ações combativas nas ruas, lembramos que no dia 29 de maio, a polícia do Recife não precisou de pretexto algum para atacar um protesto pacífico e cegar 2 pessoas que nem participavam do ato. Se um bloco organizado estivesse presente para formar uma linha de frente protegendo manifestantes com escudos e capacidade para revidar e afastar a tropa de choque, como fazem com sucesso manifestantes no Chile e em Hong Kong, a presença de famílias, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida não seria justificativa para promover um pacifismo e apanhar da polícia gratuitamente. Os protestos de junho e julho nas cidades e nos territórios indígenas mostram que milhares de pessoas estão dispostas a ocupar as ruas e impor consequências para os ricos. Afinal, diante de mais de 500 mil mortes pelo Estado, multidões em marchas pacíficas demonstram mais a nossa força ou a nossa fraqueza.